Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estudar a segunda lei de Mendel aqui no nosso canal. Eu quero que você entenda que a segunda lei de Mendel, eu até grifei aqui, ela é a chamada lei da segregação independente. E basicamente é a continuidade da primeira lei. Os princípios que a gente vai aplicar aqui basicamente são os mesmos. Só que a gente vai estar estudando duas ou mais características, tá bom? Duas ou mais características, por exemplo, na primeira lei, o Mendel basicamente cruzou uma ervilha amarela com a verde e se preocupou com isso, né? Com os dados referentes à cor da semente. Mas aqui, na segunda lei de Mendel, a gente vai estudar o quê? Duas ou mais características que são importantes. Porém, essas características, elas precisam estar em pares de cromossomos homólogos diferentes. É por isso que a gente fala que ela é independente e você vai entender isso aí tudinho. Nas questões de vestibular, nas questões de prova, do Enem, enfim, normalmente a questão vai te dizer, né, que se trata aquela característica de uma planta, a X, Y, Z, ela vai colocar lá duas características ou mais e vai te dizer que são características que se segregam, né, que são genes que se segregam independentemente. Aí você vai saber que isso é um caso de segunda lei de Mendel. Então vem comigo e olha só aqui, ó. Aqui nós temos, no caso da primeira lei de Mendel, da segunda lei de Mendel, perdão, por que ela é independente? Porque eu vou pegar aqui, ó, um par de genes que está situado em um par de cromossomos homólogos e eu vou utilizar o cruzamento e observar, né, a descendência com relação aqui também a um outro par de genes que está em outro par de cromossomos homólogos diferentes. E eles vão se segregar, eles vão se separar de maneira completamente independente. Por exemplo, olha, essa separação que a gente fala tanto nas aulas de biologia é em relação, obviamente, à formação de gametas. Então, esse indivíduo aqui é um indivíduo diploide, 2N, né, tem os cromossomos em pares, e quando acontecer a formação dos gametas, veja bem, eu vou ter apenas um representante de cada par no gameta. Então, olha que fácil aqui, ó. Vem para cá comigo. Aqui eu vou ter, ó, o Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Mas quando houver a segregação, eu posso ter esse Azão com esse Bzão. Então, aqui eu vou ter um gameta que vai ser Azão, Bzão, tá? Esses dois cromossomos foram para cá. Mas pode acontecer também desse cromossomo aqui vir junto com o do Bzinho. Então, eu posso ter Azão, Bzinho aqui nesse gameta. Tranquilo? Aqui, ó, eu posso ter esse cromossomo com esse, na formação do gameta. Então, eu vou ter Azinho, Bzão. E também eu posso ter esse cromossomo que tem um gene Azinho com esse cromossomo que tem um gene Bzinho. Então, eu vou ter Azinho, Bzinho. Então, eles não estão amarrados, né? Eu posso ter essa combinação. Por isso que a gente fala que isso aí é um processo de segregação independente. Tranquilo até aí? Olhe bem, esse caso aqui já não é segunda lei de Mendel, tá bom? A gente vai explicar isso numa aula mais na frente, né? O linkage, os genes ligados. E isso não é um caso de segunda lei de Mendel. Por quê? Porque aonde esse gene Azão for, o Bzão vai junto porque está no mesmo par de cromossomos. Aliás, perdão, no mesmo cromossomo, tá bom? Então, eles vão juntos. Assim como o gene Azinho e o gene Bzinho, no caso de uma separação de formação de gameta, eles também estão juntos, estão amarrados um no outro, não tem como ser independente. Então, nesse caso aqui, uma célula desse tipo formaria quais gametas? Apenas o gameta Azão, Bzão, tá? Porque viria esse cromossomo para cá, e esse cromossomo para cá formaria gametas que são Azinho, Bzinho, tá? Então, eles não são independentes, portanto, isso aqui não se encaixa no assunto que a gente está falando aqui, que é a segunda lei, que é a lei da segregação independente. Tranquilo até aí? Espero que você tenha entendido tudo. Se não entendeu, volta o vídeo um pouquinho e você vai entender, tá ok? Outra coisa interessante é que a proporção desses gametas aqui vai ser igual. Eu vou ter aproximadamente 25% desse, né? 25% desse daqui também. Assim como eu vou ter 25% desse aqui, o Azinho, Bzão, e eu vou ter 25% desse Azinho, Bzinho, tá bom? Então, essa proporção aqui vai ser igual, tá? E isso prova que é uma lei de segregação independente. Vamos ao exemplo do Mendel, na segunda lei de Mendel, que é o exemplo mais famoso, e todas as consequências desse processo para a gente entender tudo. Você vai entender tudo nessa aula, tá bom? Então, olha só.
Digamos que aqui a gente está estudando a semente, né, a ervilha, de acordo com duas características, a sua cor e o seu formato. Aqui você observa uma que é amarela e lisa, tá bom? O formato da casquinha dela aqui é liso. Já essa outra, ela vai ser o quê? Verde e rugosa. Então eu estou estudando duas características ao mesmo tempo. Então vamos dizer que essa daqui seja vezão, porque você sabe que o Mendel sempre trabalhava com as ervilhas puras, que não tinham genes, né, cruzados, era uma característica da flor, da ervilha ser fechadinha, ele é que fazia a polinização cruzada, tá bom? Então, vezão, e aqui eu vou chamar de Rzão. Então, essa aqui vai ser o quê? A dominante, tá bom? E ela é pura, ela não é híbrida. Essa daqui vai ser, portanto, Vzinho, Rzinho, tá? Ela tem as duas características recessivas. Quando, então, Mendel fez esse cruzamento, tá? Quando ele fez esse cruzamento dessa variedade com essa daqui, ele obteve, todas elas eram o quê? Todas elas eram amarelas. Isso é quase um trava-língua, né? E lisas. Porém, elas eram híbridas, né? Elas eram misturadas. Então, nesse caso aqui, o que é que ele fez? Ele cruzou F1 com F1. Essa daqui, portanto, vai ser como? Ela vai ser Vzinho, Rzinho. Obviamente, gente, essa variedade aqui, ela vai formar gametas apenas Vzão, Rzão, tá? E essa variedade aqui vai formar gametas apenas Vzinho, Rzinho. Então, todas que são produto dessa fecundação vão ser o quê? Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Então, 100% delas, na geração F1, elas eram desse jeito, né? Duplo heterozigóticas. E aí, o que é que Mendel faz? Ele pega, tanto isso na primeira lei como na segunda lei, ele vai cruzar, tá bom? Essas variedades F1 com F1, essa amarela e lisa aqui, cruzando, digamos assim, com ela mesma. Então, veja bem, olha só. Ele vai pegar essa daqui, uma variedade dessa, um exemplar dessa, e vai cruzar com outra igual. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter Vzão, Vzinho, Rzinho, cruzando com Vzão, Vzinho, Rzinho. Ok? Bom, o que é que a gente aprendeu nesse exemplo aqui? A questão da formação dos gametas, tá? 25% para cada tipo. Como ela é dupla heterozigótica, ela vai formar o quê? 4 gametas diferentes. Essa do mesmo jeito, porque é igual. Tranquilo? Então, veja bem, vamos pegar essa primeira aqui, ela vai formar que gametas? Ela vai ter o gameta, olha, Vzão, Rzinho, tá certo? Vzinho, Rzão e Vzinho, Rzinho. Você tá vendo tudinho aí, tá bom? Bem organizadinho, porque de vez em quando eu dou uma olhadinha aqui para conferir se na câmera se todo mundo tá vendo tudo, né? Se tá sendo tudo filmado direitinho. Do lado de lá, igual, a mesma coisa. Então eu vou ter o quê, ó? Vzão, Rzão, Vzão, Rzinho, Vzinho, Rzão e o Vzinho, Rzinho, tá certo? Então você vai fazer esse quadrado aqui, né? Esse quadrado de Punnett, tá bom? Tem gente que dá outros nomes engraçados aqui, essa grade, enfim. E agora é só juntar. Essa junção significa a possibilidade de fecundação. Isso aqui é muito fácil. Olha só, eu vou ter Vzão, Rzão. Tá bom? Só estou juntando isso com isso daqui. Depois você vai ter, ó, Vzão, Rzão, Rzinho. Só fiz a junção. E vai fazer tudo dessa maneira até o final. Então aqui vai ser o Vzão, Vzinho, Rzão. Aqui vai ser o Vzão, Vzinho, né? Rzinho. Tranquilo? Aqui Vzão, Rzinho. Depois Vzão, Rzinho. Tá certo? E vai juntando, Vzão, Rzinho. Depois Vzão, Rzinho. Tá certo? Depois Vzão, isso aqui é quase um crossfit, né? Ó, Rzão. Depois Vzão, Vzinho, Rzinho. Estamos quase acabando. Vzinho, Rzão. Ok? Não sai daí. Aí nós vamos ter agora Vzinho, Rzão, Rzinho.
Do lado de cá, vamos lá, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Essa outra aqui, ó, Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Tá certo? Quase acabando. Vzinho, Vzinho, Rzão, Rzinho. E finalmente, Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Tá bom? Se a gente for analisar agora, a gente deve, né, analisar esse processo, o que é que a gente vai entender? Vou pegar aqui outras cores para a gente entender. Essa daqui, toda vida que você vê, toda vida que ela tiver o gene Vzão e um gene Rzão pelo menos, ela vai ser o quê? Amarela e lisa. Vou colocar aqui a L, de amarelo liso, tá certo? Então essa é amarelo lisa. Essa daqui, ó, também tem Vzão e tem pelo menos um Rzão. Então ela é amarela e lisa. Essa daqui, amarela e lisa, tá bom? Essa daqui também, porque ela tem pelo menos um Vzão e um Rzão. Essa daqui, também, amarela e lisa, tá? E aí você vai fazendo dessa maneira e você vai observando. Agora, essa daqui não, ó. Essa daqui, ela tem Vzão, ela é amarela, mas ela tem, ó, Rzinho. Se ela tem Rzinho, então ela vai ser o quê? Rugosa, tá bom? Já é uma variedade. Aqui, mais uma vez, amarela lisa. Essa daqui você pode ver que ela vai ser amarela, mas como ela tem Rzinho, Rzinho, ela vai ser rugosa, tá bom? Continuando. Amarela lisa. Essa também, amarela lisa. Essa daqui, ó que interessante, já vai ser verde. Ela vai ser, ó, verde, tá certo? E lisa. Tá bom? Essa daqui, olha que interessante também, verde e lisa. Tá? Porque ela tem Vzinho, Vzinho e tem pelo menos uma Rzão. Essa daqui vai ser amarela e lisa, tá? Essa aqui vai ser amarela e vai ser rugosa, tá? Essa vai ser verde e lisa, tá bom? E essa última aqui vai ser verde e rugosa. A gente só tem uma que vai ser verde e rugosa, tá bom? Então, nesse caso, o que é que você percebe? Se você for contar as que são amarelas e lisas, o que é que a gente vai ter? A gente vai chegar numa proporção que é a proporção clássica da segunda lei de Mendel. A gente vai observar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 que vão ser amarelas e lisas. Então, a proporção aqui 9, tá bom? Mas eu tenho variedades, por exemplo, aqui, ó, amarela e rugosa. Tem essa. Acompanha aqui comigo, me ajuda. Cadê a outra? Amarela e rugosa, tá? Amarela e rugosa, tá aqui outra, a R, ó, bem aqui. E tem outra por aí, tá aqui, ó, amarela e rugosa. Estão vendo, ó? Amarela e rugosa. Então eu vou ter 3 amarelas e rugosas. Aí nós temos também agora, ó, verde lisa. 1 verde lisa, 2, 3 verdes lisas. Então, nós temos 3. E de verde rugosa, basicamente só aparece uma pobre coitada aqui, ó, tá bom? Porque ela é totalmente recessiva. Então, essa aqui é a proporção clássica da segunda lei de Mendel. Dá até para a gente responder um monte de questão baseado nisso, tá? Baseado nessa proporção. E aí eu vou te mostrar, né, o que é que essa proporção realmente significa, para que você entenda. Veja bem, 9, esse número 9 aqui vai ser aquele número de indivíduos que vão ter o quê? Vão ter os genes dominantes, pelo menos um dominante de cada. Tá? Esse aqui é totalmente dominante, ó. Esse aqui, 1, é aquele que vai ser totalmente recessivo. E esses aqui, 3, 3, são aqueles que vão ter uma característica dominante e uma recessiva. Só que nesse caso aqui, ó, ele vai ter uma dominante e uma recessiva, e nesse outro ele vai ter a outra dominante com a outra recessiva. Como assim, João Paulo? Ó, amarela é dominante. E aqui rugosa é recessiva. Então é essa variedade aqui, tá? Mas na outra eu vou ter o quê? Verde e lisa, ou seja, com relação à cor, ela vai ser a cor recessiva, com relação ao formato, o formato dominante.
Então, esses três aqui do meio são aqueles que têm uma característica dominante e uma recessiva. Essa aqui uma variedade e essa aqui uma outra variedade. Com isso, você já vai conseguir responder um monte de questão diferente. Mas não acabou não. Tem muito mais coisa ainda nessa aula, quando a gente fizer aqui a troca do quadro e trouxer para você aqui mais informações. Bom, gente, para fixar melhor o nosso conteúdo, né, aprendido aqui sobre a segunda lei de Mendel, eu trouxe aqui uma questãozinha inventada por mim, mas que tem, né, toda a mesma forma das questões que se caem no vestibular, no Enem, enfim. E aqui mais algumas observações sobre esse assunto, para que você resolva todo tipo de questão sem nenhum problema. Então, veja bem, primeiro eu quero lembrar que a proporção fenotípica aqui da segunda lei de Mendel é essa 9331. É interessante que a gente saiba que essa proporção funciona para a gente de uma maneira que ajuda a responder questões como você vai ver aqui, por exemplo, tá? Veja bem, nesse caso aqui, ó, veja bem, 9 tem a ver o quê? Com as duas características dominantes, tá bom? A proporção, esse 1 aqui, são as duas características recessivas. É isso que você precisa saber sobre essa proporção 9331. Essa daqui, ela vai ter uma característica dominante e a outra característica vai ser recessiva. E esse outro 3 aqui, ela vai ter uma característica recessiva e a outra dominante. Dá para entender? Você vai entender aqui, por exemplo, com essa questão, tá? Aqui colocamos uma planta com frutos roxos, olha só, né? Roxos e alongados. Tá? E aqui ela foi cruzada com uma variedade diferente, da mesma espécie, mas uma variedade diferente, porém os frutos eram amarelos e curtos, tá certo? Então, na hora que ela foi cruzada com essa planta, ela gerou, tá? Uma plantazinha que vai ser o quê? Que vai ser duplo heterozigótica. Então, vamos imaginar aqui o seguinte, veja bem, para a gente responder essa questão. Vamos imaginar, eu vou colocando alguns dados aqui importantes também. Então, eu tenho, ó, roxa e longo, e eu vou dizer que essa característica aqui, a questão sempre vai te dizer, né? É a característica dominante, tá bom? Amarelo e curto vai ser a característica recessiva, tá? Professor, isso aqui a questão vai me dizer, não vai? Vai, relaxa, fica tranquilo, tá bom? E aí ele fez um cruzamento de duplo heterozigóticos, tá? Aqui são anotações, eu não coloquei a questão toda, como ela vai cair, tá? Porque nem cabe no quadro aqui, tá bom? Mas eu quero que você entenda. Então eu peguei uma planta que tem uma variedade de frutos roxos e longos e cruzei com uma que vai ser o quê? Amarelo e curto. E aí eu gerei plantas duplo heterozigóticas, tá bom? E fiz o cruzamento delas. E aí, a questão vai te perguntar qual é o percentual de roxos, que é uma característica dominante, e curtos, que é uma característica recessiva. Olha que interessante, né? Vem aqui comigo, ó. Então, vamos imaginar o seguinte, vamos chamar aqui, vou pegar aqui o Rzinho, tá certo? Lzinho. Pronto, essa aqui é a planta roxa e longa, tá bom? E aqui roxa e longa também, que vai ser o produto desse cruzamento. O produto do cruzamento da roxa e longa com o amarelo e curto. Então, elas têm o fenótipo dominante, porém são duplo heterozigóticas. Professor, quer dizer que isso aí se encaixa no padrão da segunda lei? Totalmente, tá? Se encaixa no padrão e eu posso usar aquela proporção. Então, veja bem, ó, eu vou cruzar isso daqui com isso daqui. Note que eu estou usando também as letrinhas de maneira aleatória. Tem uma convençãozinha muito antiga que diz que a gente deve utilizar para a característica dominante a primeira letra da característica recessiva, tá bom? Mas isso aí pouco importa, o que importa é o resultado. Eu até usei aqui trocado. Muito bem. E aí eu quero saber o seguinte, a planta vai ter que ser roxa, ou seja, ela vai ter que ter pelo menos um Rzão traço, tá certo? Ó. E eu quero que ela tenha a característica curta, então ela vai ser Lzinho. Ou seja, uma das características é dominante e a outra característica vai ser o quê? Recessiva. Se eu sei essa proporção aqui, né, fazer que nem aquele carinha lá que ficou famoso, né? Entendeu? Se eu sei essa proporção, ó, uma característica dominante e a outra recessiva, eu nem preciso fazer aquele quadradozão, né, de Punnett e tal, ou fazer uma coisa mais elaborada. Basta eu saber que essa proporção aqui vai ser o quê? 3/16. Aí chega a hora que muita gente diz assim, professor, esse 3 aí eu até entendi, veio daqui, né?
né? Porque uma característica dominante e outra recessiva, né? Então é a proporção 3. E esse 16 saiu da onde? Gente, quando você soma, né, o total de sementes geradas ou de frutos gerados na questão, 9 mais 1, 10, mais 3, 13, mais 3, 16. Então, no total de possibilidades, eu vou ter o quê? 16. Então, apenas 3 serão o quê? Terão a característica, ó, roxa e curta. 3 desse total de 16. Então, eu respondo a questão aqui todinha sem precisar fazer cálculo nenhum baseado apenas na sua proporção. Só um detalhe importantíssimo. Eu só posso fazer isso quando eu tiver um cruzamento de dois indivíduos assim, ó, duplo heterozigóticos, tá bom? Então, quando for duplo heterozigóticos, aí eu posso usar essa proporção e não usei nenhum cálculo a mais. Tranquilo? Uma outra coisa muito importante que tem a ver com a segunda lei de Mendel é quando a gente precisa saber qual é o número de tipos de gametas que aquele indivíduo vai formar. Esse aqui a gente já sabe, porque na hora que eu fiz o cruzamento, né, que eu expliquei na parte anterior da aula, a gente viu que esse camarada aqui vai formar o quê? 4 gametas. Tá bom, professor, mas como é que eu chego a essa conclusão? Gente, é um gameta Azão, Bzão, outro gameta Azão, Bzinho, outro gameta Azinho, Bzão e outro Azinho, Bzinho. Só que tem um jeito mais fácil, mais direto de você saber qual é o número de tipos, tá? A gente aplica, vou até pegar aqui uma outra cor, a gente aplica uma formulazinha muito simples, 2 elevado a n. E esse n aqui vai ser igual ao número de quê? De pares, tá? Número de pares, deixa eu ver se está saindo aí na câmera, tá? Em heterozigose. Então, número de pares em heterozigose. Vou abreviar aqui. Então, aqui, por exemplo, ó, você tem 2 elevado a um par em heterozigose, o outro par. Então, 2 elevado a 2, são 2 pares. Isso aqui vai dar 4. Tá certo? Tranquilo? Aqui eu vou ter o quê? 2 elevado a 1, porque eu só tenho um par em heterozigose, que vai ser 2. Vai formar apenas 2 tipos de gametas, ó. O Azão e Bzão e o Azinho com o Bzão. Tranquilo? Beleza. Nesse daqui, professor, como é que eu faço? Esse aqui, ó, eu tenho um par em heterozigose, 2, 3, 4. Tá bom? Então vai ser 2 elevado a 4, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. Então, aqui eu vou ter 16 tipos de gametas possíveis. Cuidado, porque assim pode ser que ele tenha colocado aqui no final Dzão, aí seria 2 elevado a 8. Tá bom? 2 elevado a 3, perdão, que a resposta é 8. Já fui logo respondendo. Muito bem. Imagina que isso aqui é uma questão, tá? Eu coloquei de maneira simplificada também, como uma parte muito importante dessa aula para a gente aprender. Imagina que você pegou esse indivíduo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, Dzão, Dzinho. E você cruzou com esse indivíduo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czão, Dzinho, Dzinho. E eu quero saber qual é a probabilidade de eu formar um indivíduo que seja Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, Dzinho, Dzinho. Gente, não precisa de mistério, basta você fazer por partes. Lembre que a segunda lei de Mendel nada mais é do que você repetir a primeira lei várias vezes. Então veja bem, ó, esse cruzamento aqui, ó, Azão, Azinho, com esse daqui Azão, Azinho, tá certo? Qual é a chance do indivíduo ser assim, Azão, Azinho? Você vai cruzar aqui do lado, ó, Azão, Azinho com o Azão, Azinho. Então aqui vai dar Azão, Azão, ok? Aqui vai dar, ó, Azão, Azinho. Aqui vai dar Azão, Azinho. E aqui vai dar Azinho, Azinho. A chance de ser Azão, Azinho é 50%. Então, aqui eu vou colocar 1/2. Deu para entender? Eu vou fazendo por partes, tá? Aqui, ó, Bzão, Bzinho. Qual vai ser a chance de ser isso aqui? Lembrando, ó, Bzão, Bzinho com Bzão, Bzinho. Concorda comigo que é a mesma coisa do anterior? Então, já sei a resposta. Vai ser 1/2. É a mesma coisa do anterior, ok? Agora, aqui não, ó. Czão, Czinho com Czão. Aí você vai ter que fazer, ó. Czão, Czinho cruzando com Czão. Então, aqui eu vou ter, ó, Czão. Aqui eu vou ter Czão.
Aqui eu vou ter Czão, Czinho, tá certo? E aqui eu vou ter também, o último vai ser Czão, Czinho. Tranquilo? Ó? Czão, Czão tá aqui, Czão, Czão tá aqui. Czinho com Czão, eu coloco Czão na frente, mesma coisa aqui. Então aqui também vai dar 1 sobre 2. Ok? Tranquilo? E aqui a chance de ser Dzinho, Dzinho desse cruzamento. Por último. Então vai ser o que, ó? Vamos fazer mais fácil. Dzão, Dzinho, tá? Até por falta de espaço. Dzão, Dzinho. Depois, ó, Dzão, Dzinho de novo. Dzão, Dzinho de novo. Depois, Dzinho com Dzinho. Dzinho, Dzinho aqui. Tá certo? E no finalzinho, Dzinho, Dzinho de novo. Então, Dzinho, Dzinho de novo. Mais uma vez, a chance de ser Dzinho, Dzinho é 50%, 1 meio. Então, aqui vai dar 1 meio. Então, isso aqui, ó, eu vou multiplicar todos eles, porque eu quero isso, e isso, e isso, e isso. E na genética, toda vida que você tem o i equivale a vezes, tá certo? Então, eu vou ter, ó, 1 sobre 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 8, 16. Então, resposta aqui, 1 sobre 16, sem grandes preocupações, você resolveu isso daqui, tá bem? Bom, então, se você teve alguma parte de aula, dessa aula aqui que você não entendeu, volta, assiste mais uma vez, anota, faz anotações, resolve questões, deixa o teu comentário aqui, tá bom? A ideia desse canal é 100% democratizar o ensino da biologia, levar para todo mundo que tenha condição, que não tenha, enfim, o meu papel aqui é o papel de professor na sua essência, tá bom? Um conteúdo gratuito, de qualidade, na internet, para que mais pessoas possam alcançar os seus sonhos. Tá bem? Se você não é inscrito no canal, se inscreve para você ter acesso a mais aulas, a conteúdos novos. Ativa lá o sininho para receber as notificações e eu te vejo na próxima aula, tá bom? Beijo no coração e até a próxima aula.